Olá pessoal, está começando mais um quadro Hebraico Fácil e Descomplicado. O hebraico antigo faz parte do grupo de línguas semíticas e tem estreito parentesco com os idiomas ugarítico, cananeu, fenício-púnico, moabita, amonita, edomita e aramaico. Em conjunto, forma a família das línguas semíticas do noroeste. A palavra semita origina-se do nome próprio de Sem, que, de acordo com Gênesis capítulo 10, foi um dos filhos de Noé e ancestral dos assírios, arameus, hebreus e de outros falantes de idiomas semelhantes. O hebraico, ao longo do tempo, passou por várias mudanças e transformações. O idioma passou por 3 fases. A primeira fase é conhecida como a escrita pictográfica. A escrita pictográfica é um sistema primitivo de escrita em que as ideias e os objetos eram representados por desenhos antes do desenvolvimento do alfabeto. Muitos povos antigos transmitiam suas mensagens por meio do sistema pictográfico. Os egípcios gravavam ou pintavam pictogramas em tumbas e monumentos. A escrita pictográfica foi a base da escrita cuneiforme e dos hieróglifos, origem de todas as formas de escrita. A segunda fase é conhecida como escrita ideográfica. Escrita ideográfica provavelmente evoluiu a partir de formas da escrita pictográfica. Consiste num sistema que se manifesta através de ideogramas, símbolo gráfico ou desenho, formando caracteres separados e representando objetos, ideias ou palavras completas associados aos sons com que tais objetos ou ideias são nomeados no respectivo sistema ou idioma. A terceira fase é a escrita silábica. A escrita silábica é um sistema onde cada símbolo é a combinação de sons de consoantes e vogais representando sílaba ou também chamado silabismo. O hebraico bíblico deriva do judaico, que era falado em Jerusalém no 7º e 6º século a.C. Designa a língua judaica que no período persa era usada na educação e na literatura, sendo também a língua em que foi escrito o Antigo Testamento. Nesse tempo, na província de Judá, a língua de contato e comércio já era o aramaico imperial, língua que aos poucos foi tomando lugar do hebraico na vida diária. À luz disso, não causa estranheza que alguns trechos de livros mais recentes do Antigo Testamento tenham sido escritos em aramaico, a saber, Jeremias capítulo 10, versículo 11, Daniel capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 7, versículo 28, Esdras capítulo 4, versículo 8 ao capítulo 6, versículo 18 e também Esdras capítulo 7, versículos 12 ao 26. Quando o hebraico cessou de ser o idioma para o uso diário, a compreensão do texto ficou sendo tão complicada e difícil que a pronúncia corria perigo de ficar perdida. O hebraico antigo não tinha um sistema de vogais escritas, a língua era lida e falada de acordo com uma tradição oral passada de geração a geração. Durante os séculos 7 até 9 d.C., um sistema de sinais foi introduzido pelos eruditos judeus a fim de conservar a pronúncia tradicional. Sistemas diferentes eram empregados por várias escolas, mas prevaleceu o que se associava com a cidade de Tiberíades, na Galileia. Vai deixando logo o teu joinha nesse momento, ativando as notificações. Você acabou de assistir uma breve explicação sobre a história do idioma hebraico. Na aula de hoje iremos falar sobre pontos vocálicos massoréticos ou sinais massoréticos. E eu gostaria que você nesse momento prestasse bastante atenção nesta aula, porque depois desta aula nós já vamos começar com a formação de sílabas, com a silabificação e também a trabalhar com vocês com vocabulário e tradução. Mas tudo isso vai depender da aula de hoje. Então preste bastante atenção neste momento. Mas antes de iniciarmos esta explicação sobre pontos vocálicos massoréticos ou sinais massoréticos, vamos à explicação do que seria isso. Os escribas dessa escola
conhecidos pelo nome maçoretas, literalmente tradicionalistas, aperfeiçoaram seu sistema até os séculos 9 e 10. As marcas usadas no sistema são chamadas pontos vocálicos maçoréticos ou sinais maçoréticos. Já cedo no desenvolvimento da língua, certas consoantes começaram a funcionar não somente como consoantes, mas também como indicadores de vogais. Os antigos gramáticos hebreus usaram o termo latim matres lectiones, auxílios de leitura, literalmente mães de leitura. Para designar essas letras, as duas consoantes mais usadas são os indicadores vocálicos iode e vav. Bom, pessoal, como vocês acabaram de ver no vídeo, a breve explicação também sobre os pontos vocálicos maçoréticos ou sinais maçoréticos, vamos agora iniciar esta aula. Então, como vocês podem observar aqui na lousa, eu coloquei aqui o nome vogais cheias. As vogais em hebraicos, elas são representadas por 12 sinais que são conhecidos como pontos vocálicos maçoréticos ou sinais maçoréticos. E como vocês podem ver, eu tenho aqui 12 sinais e esses sinais representam todas as vogais em hebraico. Então eu vou citar o nome de cada sinal desse e depois nós iremos entrar nas observações. Kametz, Patar, Tsere, Tseriode, Segol, Hirekiode, Hirek, Cholen, Cholenvav, Kametz Hatuf, Shurek e Kibbutz. Novamente. Kametz, Patar, Tsere, Tseriode, Segol, Hirekiode, Hirek, Cholen, Cholenvav, Kametz Hatuf, Shurek e Kibbutz. Alguns gramáticos pronunciam ou chamam este primeiro sinal, que parece um T, de Kametz Gadol, mas nós iremos adotar a pronúncia de Kametz, apenas Kametz. Alguns gramáticos também pronunciam o Kametz Hatuf, como vocês podem ver, que ele possui a mesma forma do Kametz. Eu tenho dois sinais maçoréticos em hebraicos que possuem a mesma forma, né? E um deles é justamente o Kametz e o Kametz Hatuf. Alguns gramáticos chamam o Kametz Hatuf de Kametz Katon, né? Ele pode ser chamado de Kametz Katon ou Kametz Hatuf, mas iremos adotar a pronúncia de Kametz Hatuf. Então, mais uma vez, eu irei citar todos esses sinais, a pronúncia de cada um deles. Nesse primeiro momento, eu não vou escrever a transliteração do nome deles em português, porque o meu objetivo é que você decore o valor fonético de cada sinal desse. Então eu vou citar mais uma vez para a gente entrar agora na questão das vogais longas e vogais breves. Então esses 12 sinais maçoréticos, eles são chamados de vogais cheias. Decore isso, vogais cheias. Quais são eles? Kametz, Patar, Tsere, Tseriode, Segol, Hirekiode, Hirek, Cholen, Cholenvav, Kametz Hatuf, Shurek, Kibbutz. Observe que a expressão Kametz no final é como se fosse a junção de TS. Kametz, Kametz. A expressão Patar, que é o segundo sinal, a expressão Patar, que é a segunda vogal, pode observar que tem um som de um H no final levemente aspirado. O terceiro sinal, que é o Tsere, observe também que é um som de um TS no começo. Então, enquanto o nome Kametz leva o TS no final, o Tsere leva o TS no começo. Então, eu tenho aqui o Tsere, o Tseriode. Então, observe que é sempre o som de T e S. O outro sinal maçorético é o Segol, né? O Hirekiode, observe que é como se fosse um som de um H um pouco mais aspirado, um som de um H fortemente aspirado. Hirekiode, Hirekiode. Eu tenho Hirek, eu tenho Cholen. Então observe que todos esses sinais maçoréticos, ou a pronúncia deles, sempre leva a um som de um H fortemente aspirado. Quais são eles? Então, o Hirekiode, o Hirek, o Cholen, o Cholenvav. Então observe que é uma aspiração muito forte. Eu tenho o Kametz Hatuf, eu tenho o Shurek, não é o Shurek, é Shurek. E eu tenho o Kibbutz, que também o final termina com T e S. Então já observamos que as vogais cheias são compostas de 12 sinais maçoréticos que representam todas as vogais em hebraico.
Então eu tenho aqui no segundo tópico vogais cheias. Estas vogais cheias, elas se classificam por uma questão gramatical em vogais longas e vogais breves. O que seria uma vogal longa e o que seria uma vogal breve? No hebraico, como também no grego e no latim, existe essa classificação ou essa distinção entre vogais breves e longas, que justamente historicamente tem a ver com a duração em que essas letras eram pronunciadas. Por exemplo, as vogais longas, elas possuíam 2 tempos na pronúncia, enquanto a vogal breve possuía apenas um tempo. As vogais longas possuíam 2 tempos na pronúncia, ou na duração da pronúncia, enquanto as vogais breves possuíam apenas um tempo. Então, essa distinção hoje em dia não se faz na pronúncia, tá certo? Ou na duração do tempo, como antes, porém, por uma questão gramatical, essa distinção vai ser feita na escrita, para que possamos identificar quais são as vogais longas e quais são as vogais breves, e especificamente essa distinção se faz na transliteração, como daqui a pouco vocês irão ver. Então, dentre as vogais cheias, que é composta de 12 sinais massoréticos, elas se classificam em vogais longas e vogais breves. Quais são as vogais longas? Repita comigo. Kametz, Tsere, Tseriode, Hirekiode, Holen, Holenvav e Shurek. Então observe que dentro desta classificação, dentro das vogais longas, eu tenho 7 vogais. Eu vou pronunciar mais uma vez para que vocês peguem a pronúncia. Então, as vogais longas são as seguintes: Kametz, Tsere, Tseriode, Hirekiode, Holen, Holenvav e Shurek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então eu tenho 7 vogais longas dentro desta classificação. Quais são as vogais breves? Eu tenho aqui Patar, o Segol, o Hirek, Kametz Hatuf e o Kibbutz. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, dentre os 12 pontos vocálicos massoréticos, ou dentre das 12 vogais, essas 12 vogais se classificam em vogais longas e vogais breves, e eu tenho 7 vogais longas e 5 vogais breves. No terceiro tópico, temos aqui vogais naturalmente ou imutavelmente longas. Vamos à explicação deste tópico ou dessas vogais que, historicamente falando, são chamadas de vogais naturalmente ou imutavelmente longas. Mas vamos agora falar sobre as representações das vogais. Observe, nós iremos depois voltar para este tópico aqui das vogais naturalmente ou imutavelmente longas. Mas vamos logo entrar na questão da representação das vogais longas, para que a gente já aprenda o valor fonético de cada sinal desse. Então, eu tenho aqui as vogais longas, como vocês podem ver. Eu tenho aqui o A, E, I, O e U. Vamos agora fazer a associação entre o sinal massorético e a vogal ao qual ele representa. Então vamos lá. Temos aqui nas vogais longas. Então já aprendemos que as vogais longas, elas são representadas por A, E, I, O e U. Então eu tenho aqui, ó, o Kametz é o som de A, o Tsere é o E, o Tseriode é o E, o Hirekiode é o I, o Holen é o Holenvav é o e o Shurek é o U. As vogais breves, nós temos aqui o Patar, tem um som de A, o Segol é o E, o Hirek é o I, o Kametz Hatuf é o O e o Kibbutz é o U. Observem que na classificação das vogais longas, todas as vogais longas elas são transliteradas com marcas diacríticas. Como vocês podem ver aqui, em algumas letras eu tenho aqui o macron e eu tenho aqui o sinal circunflexo. Então eu tenho aqui o macron na letra A, na letra E, eu tenho na letra O, eu tenho o acento circunflexo no segundo E, eu tenho no I e eu tenho no O e também no U. Então observe que na classificação das vogais longas, todas elas levam marcas diacríticas, enquanto as vogais breves, na transliteração, não leva nenhuma marca. Então observe que dentro das vogais longas, nós temos aqui sons repetidos. Eu tenho 2 sons de E. O primeiro E com o macro equivale ao Tsere, e o segundo E com um acento circunflexo equivale ao Tsere iode. Eu tenho aqui 2 sons de O, como vocês podem ver. O primeiro O é equivalente ao Holen, e o segundo O com acento circunflexo é o equivalente ao Holen
Vav. Eu tenho aqui o som de I, que é uma referência ao Hirek Iode, vocês podem ver. E eu tenho também um acento circunflexo no U, que é uma referência ao Shurek, enquanto nas vogais breves não há nenhuma marca diacrítica. Então, apenas repetindo o valor fonético de cada um deles, vogais longas, eu tenho A, E, I, O, U. Vogais breves, A, E, I, O, U. Observe que em hebraico nós temos a distinção entre o E e o E. Este E aberto é sempre uma referência ao segol. Então, só é você fazer a associação entre cada sinal massorético e as vogais as quais eles representam. Tá certo, pessoal? No ponto número 4, vogais naturalmente ou imutavelmente longas são consoantes que, a princípio, elas funcionavam como indicadores de vogais. Alguns classificam também o Aleph e o Re como representantes das vogais ou da classe da vogal A, porém há gramáticos que só classificam o Iode e o Vav por elas aparecerem associadas com os sinais massoréticos, como vocês podem ver aqui nos exemplos. Então, eu tenho aqui o Tseriode, eu tenho o Hirek Iode, eu tenho o Rolen Vav e eu tenho o Shurek. Então, observe que essas 4 consoantes, elas originalmente falando, eram chamadas de mães de leitura ou indicadores de vogais por representarem vogais no texto consonantal. Vamos agora juntar agora consoante com vogal e iremos formar agora a primeira palavra ou primeiro vocábulo em hebraico para você pronunciá-lo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na parte de baixo aqui do quadro para que vocês possam visualizar. Então observe, eu coloquei aqui a consoante Bet com dagesh e eu coloquei o Tav sem o dagesh, e embaixo do Bet com dagesh eu coloquei o Patar, que já aprendemos que é uma vogal breve e tem um som de A, como vocês podem observar aqui na lousa. Então observe, eu tenho um Bet com dagesh lene, embaixo tem o Patar e eu tenho o Tav sem o dagesh lene. Já aprendemos nas videoaulas anteriores que a ausência do dagesh lene não provoca alteração fonética na consoante Tav. Então, como ficaria aqui a pronúncia nesse momento? Vamos transliterar e aí você vai conseguir pronunciar. Então, Bet com dagesh lene, já aprendemos que tem um som de B. O Pata, já aprendemos que tem um som de A. E o Tav, sem o dagesh lene, tem também um som de T. Na transliteração, já aprendemos que ele é transliterado por um T e um H. Então, como seria aqui a expressão bat? Bat. Então, bat, em hebraico, significa filha. Bat, em hebraico, significa filha. Então, você acaba de aprender a primeira pronúncia ou o primeiro vocábulo em hebraico. Tá certo, pessoal? Mais algumas observações é que dentre os 12 sinais massoréticos, 2 deles aparecem de lado ou ao lado da consoante, como nós podemos observar aqui neste exemplo. Eu tenho aqui o Aleph. Então, se eu for utilizar o Rolen Vav, ele ficaria assim. Dentre os 12 sinais massoréticos, 2 deles, que é o Rolen Vav e o Shurek, sempre fica ao lado da consoante. E temos também o Tseriode e o Hirek Iode. Eu vou utilizar como exemplo, mais uma vez, o Aleph. O Tseriode, observem que os 2 pontinhos sempre ficam na parte de baixo. Na parte de baixo, você pode dividir aqui o meio, na parte de baixo da consoante. E o Iode sempre fica na parte superior esquerda da consoante. Então, eu tenho aqui o Aleph e o Tseriode. Se eu fosse pronunciar isso aqui, como ficaria a pronúncia? Ficaria apenas E, porque já aprendemos que o Aleph não possui valor fonético, é uma consoante muda. Então, quando a consoante é muda, não tem valor fonético, eu vou pronunciar o sinal massorético que está ou abaixo dela ou ao lado dela. Então, nesse caso, a pronúncia seria E, porque o Tseriode é uma vogal longa, já aprendemos, e tem um som de E com o acento circunflexo, como nós aprendemos aqui neste momento. Então ficaria assim. Então, dentre os 12 sinais massoréticos, 2 deles ficam ao lado, que é o Rolen Vav e o Shurek, e 2 deles, uma parte fica embaixo, enquanto o Iode sempre fica na parte superior
esquerda de cada consoante. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula, se o Eterno assim permitir.